Caríssimas e estimadas irmãs, caríssimos senhores, senhoras e caríssimos jovens, que a paz do Mestre Jesus esteja nessa noite presente em nossos corações. Em 1940, há 5 anos antes da Segunda Grande Guerra Mundial, nasce em São Paulo João Carlos Granda da Silva Martins. Desde os seus primeiros passos, João Carlos Martins, como era tratado na intimidade pelos seus familiares, João Carlos Martins mostrava-se uma criança carismática, afetuosa, amorosa, cheia de apreço para com seus familiares, para com seus pais, para com seus irmãos. Mas, além de suas virtudes, dos seus valores morais, João Carlos Martins, ele tinha uma predisposição, uma grande inclinação para a área da arte, para a música. Ele queria um dia tornar-se um músico, um pianista. E com apenas 8 anos de idade, João Carlos Martins pediu para os seus pais que o matriculasse em uma escola de música, que ele queria aprender o ofício de tocar piano. Queria ser um pianista. Assim se fez. Os seus pais, atendendo ao pedido daquele garoto, daquela criança, ainda em tenra idade, ele matriculou na Escola de Música de São Paulo. Durante 9 meses, de 8 anos de idade até 8 anos e 9 meses, João Carlos Martins mostrava uma disciplina fantástica, formidável aos olhos do seu professor. Com 8 anos e 9 meses, João Carlos Martins tem um obstáculo a vencer, a superar. Foi convidado para participar do seu primeiro concurso de música, como pianista, na Sociedade Bach. E participando, João Carlos Martins vence, e vence em primeiro lugar. Dali adiante, o garoto, o infanto juvenil, o jovem João Carlos Martins passa a dedicar-se quase integralmente à arte, à música, ao piano. Quando João Carlos Martins completou 18 anos, em 1958, ele tinha um outro obstáculo a ser superado: participar de um concurso aonde iria reunir os melhores pianistas das Américas, da América do Norte, da América do Sul, da América Central, do México, de Porto Rico, de Costa Rica, da Venezuela, da Argentina, do Brasil. Estavam ali os melhores. E João Carlos Martins, muito jovem, ganha, mais uma vez, em primeiro lugar, um concurso como melhor pianista naquela época. Passaram-se 2 anos, de 1858 a 1960. Foi quando ele recebeu um convite que seria uma ponte, que seria a porta para o sucesso. Nada mais, nada menos do que a primeira-dama norte-americana o convidou para tocar em Nova York, no Carnegie Hall.
nos Estados Unidos. E João Carlos Martins, com apenas 20 anos de idade, tinha o desafio: tocar em Nova York, para as pessoas entendidas de música, apuradas na área da música. E João Carlos Martins, após o concerto no Carnegie Hall, ele consegue ser aplaudido de pé, e foi unânime a satisfação da plateia que o acompanhava, as suas mãos habilidosas no piano. No dia seguinte, contudo, na primeira página do jornal The New York Times, aparece João Carlos Martins, as mãos abençoadas, mais um brasileiro no topo da música. Depois disso, João Carlos Martins continuou dedicando-se cada vez mais à música e começou a interpretar Amadeus Mozart, Beethoven, e se tornou ele um dos maiores intérpretes da obra do compositor alemão que viveu no século XVIII, Johann Sebastian Bach. Quanto João Carlos Martins, no ano de 1966, em uma partida de futebol com os amigos, ele cai de mau jeito. E ao cair de mau jeito numa pedra pontiaguda, encaminhá-lo para o hospital, o médico então de plantão em Nova York, onde ele estava jogando futebol no Central Park, disse a ele: João Carlos Martins, não tenho boas notícias. A queda no futebol no Central Park lesou o nervo de sua mão direita de tal forma que atingiu a lesão 50%. Eu, como médico, como profissional da área, eu o aconselho que você pare, que você afaste do piano. Para João Carlos Martins, foi como tivesse recebido um golpe no seu peito, porque para ele a música era a vida era a música, era tudo para ele. Ele fez várias sessões de fisioterapia, muito medicamento, e em pouco tempo João Carlos Martins estava de volta. Mesmo sentindo dor, mesmo com a mão lesada em torno de 50%, ele tocava e começou a fazer sucesso. Tocou no Montreal, no Canadá, em Bruxelas, na Bélgica, em Frankfurt, na Alemanha, mais uma vez em Washington, em Nova York, nos Estados Unidos, em Buenos Aires, na Argentina, em Paris, na França, em Genebra, na Suíça, no Oriente, na América, na Europa. João Carlos Martins era sucesso. Foram 30 anos, de 1966, desde o acidente no Central Park, em Nova York, até 1998. Foi quando ele sentiu que ele já não tinha mais habilidade nas mãos. Ficou triste, melancólico, deprimido, e procurou o seu médico em Nova York, e ele submeteu João Carlos Martins a uma ressonância magnética nuclear, um exame muito avançado. E o médico, o chamando, disse a ele: João Carlos Martins, desta vez é o fim. Você está com LER, com a lesão de esforço repetitivo. As suas mãos já começaram o processo de paralisação. Ou você para agora, ou então perderá as duas mãos. João Carlos Martins chorou. O seu coração ficava batendo em ritmo da saudade do piano, da música, do som da orquestra, do maestro. Mas ele pensou: oh meu Deus, eu não posso parar, porque eu não faço para ganhar, eu faço para crescer, para acrescentar. Eu faço com amor, porque João Carlos Martins, ele não preocupava com a dor, ele preocupava em ser e não em ter. Ele era um grande pianista. Foi submetido, mais uma vez,
a várias sessões de fisioterapia, muito medicamento, muito analgésico, até que um dia ele resolveu voltar. Voltou com as mãos debilitadas, mas voltou, interpretando mais uma vez a obra de Bach, e conseguiu gravar toda a obra do compositor alemão Johann Sebastian Bach, reunidas no volume de 32 CDs. E ele continuava a tocar, embora meio à dificuldade, as dores insuportáveis, não conseguia fazer com que João Carlos Martins parasse de tocar. E ele tocava com amor, tocava com o coração, tocava com as mãos, tocava com alegria, fervorosamente ele tocava. Mas, no ano de 2002, João Carlos Martins recebe um convite para tocar na Bulgária, na cidade de Sofia. Quando ele acabou o concerto, ele estava pelas ruas de Sofia, num momento tão lamentável de sua vida, tão triste. Ele é assaltado. O irmão, de um ato feliz, com um pedaço de um ferro, aplicou-lhe um golpe no seu crânio. E ele foi internado na unidade intensiva de tratamento na Bulgária. O médico, neurologista que acompanhava o seu caso, percebeu que era o fim da sua carreira. Quando João Carlos Martins teve alta, o médico disse a ele: meu filho, desta vez é o fim, não dá mais. Os exames aqui que eu tenho em minhas mãos mostram que, além da primeira lesão que você contraiu em 1966, depois em 1998 o LER, lesão de esforço repetitivo, e agora, infelizmente, a ressonância magnética, que fizemos um mapeamento do seu cérebro, atingiu, infelizmente, a área que é responsável pelo movimento, pela coordenação motora das suas mãos. As suas mãos não se movem, as suas mãos não mais mexem. Pode verificar. Com extremo esforço, as mãos não mexiam. E ele chorou e chorou como uma criança, olhando para suas mãos, e perguntou para o médico: doutor, mas não tem mais nada o que fazer? Ele: sim, só morfina para aliviar a dor. Só morfina para ser o paliativo nessa dor que irá o acompanhá-lo por resto de sua existência. E ele pensou: eu não vou parar, eu não posso parar, porque a vida é a música é a minha vida, eu amo, eu não sei fazer outra coisa, eu não posso parar. E ele não parou. Com extrema dificuldade, certa vez, João Carlos Martins tocou apenas com o dedo indicador da mão direita e com o outro dedo indicador com a mão esquerda. Mas quando ele acabou, pediu que os amigos o levassem o mais rápido para o hospital para receber uma alta dosagem de morfina, que a dor era insuportável. Nesta noite, João Carlos Martins, que era um homem de fé, amoroso, carismático, ele viu seu espírito sair do corpo e, encontrando-se na imortalidade da alma, ele encontrou com um grande músico dos bastidores da imortalidade. Esse músico dizia a ele: chegue mais, venha para cá. Já que você não pode mais movimentar as mãos, por que você não aprende a reger? Por que você não vai ser maestro? Ah, mas eu nunca administrei uma orquestra, mas eu vou lhe ensinar. E começou a ensinar João Carlos Martins. Contudo, quando ele acordou daquele suposto sonho, que para ele não era o sonho, era um aviso, ele imediatamente matriculou-se na escola de música, mais uma vez, em São Paulo. Agora, não para ser pianista, mas para ser maestro. E seu esforço era tão grande que ele não faltava às aulas.
embora sendo administrado em seu corpo a chamada morfina. Quando ele começou a aprender, ele pensou: e agora? Com a extrema dificuldade eu consigo segurar a batuta, mas eu não consigo virar as partituras. Como que eu vou fazer? Já sei, pensava ele, eu vou ter um grande trabalho. Minuciosamente eu vou decorar partitura por partitura, letra por letra, nota por nota. E assim ele se fez. Ficava a madrugada fora, decorando, memorizando as partituras, porque na hora não tinha como ele virar as páginas, porque ele já não tinha mais a habilidade, o movimento das mãos. Certa feita, certa ocasião, estreando como maestro, com extrema dificuldade, uma dose antes de morfina e uma dose depois, ele conseguiu segurar a batuta nas suas mãos. E na hora de virar a partitura, ele não virava, porque já estava memorizado na sua memória. Depois disso, para ele, a vida teve mais alegria, teve mais sentido. Ele passou a dar aula de graça, no serviço voluntário na Escola de Música de São Paulo, gratuitamente para as crianças da periferia. Crianças estas que ele tirou da marginalidade, do crime, da vida prostíbula, das drogas, ilícitas e lícitas. Ele passou a dar aula como maestro para as crianças pobres. E daí adiante, a maior alegria de João Carlos Martins, embora não possa tocar, mas ele pode sentir, mas ele pode viver com alegria, porque ele não desanimou. E ele não desistiu, nem no primeiro, nem no segundo e nem no terceiro obstáculo. Foi e é um grande vencedor. E nós que somos espíritas, independente do rótulo da nossa religião, nós não podemos desanimar, independente da causa que estamos vivendo, seja ela provacional, expiatório, não importa a gênese dos nossos problemas, dos nossos conflitos, nós somos capazes. Devemos fazer o exercício íntimo de substituir os pensamentos negativos pelos pensamentos positivos, através da fé, do otimismo, da dinâmica, da perseverança no caminho do bem. Chico Xavier já nos falava que quem caminha no bem engrossa o fio da vida. E nós temos condições de sermos vencedores de nós mesmos. Segundo Dalai Lama, o maior inimigo do homem é o próprio homem. E Dalai Lama diz: o que atrapalha o homem é a preguiça, é o desânimo. E é de fato. Tem pessoas, se dizerem a elas: trabalhe, o indivíduo até passa mal. Ah, que calor. Por quê? Apareceu um emprego. Parece que viu um fantasma, parece que viu um trabalho. Dalai Lama classifica a preguiça em 4 fases, em 4 tipos, aonde ele fala que a preguiça menos perigosa é aquela onde o indivíduo diz assim: deixa isso aí, depois eu faço, amanhã eu faço, deixa isso aí, quando eu tiver ânimo, talvez semana que vem, no mês que vem eu faço. Segundo Dalai Lama, esse tipo de preguiça não é tanto perigoso contra o segundo tipo de preguiça, aonde o indivíduo diz assim: eu não quero fazer, eu não vou fazer. Esse tipo de preguiça, segundo Dalai Lama, na linha do budismo, é mais perigoso do que o primeiro. Mas há um tipo de preguiça que é mais nocivo do que o primeiro, obviamente, do que o segundo. É onde um indivíduo deixa de fazer uma coisa útil para fazer uma coisa inútil. Mas Dalai Lama fecha, na sua classificação da preguiça, o 4º tipo, o mais perigoso, o mais nocivo, onde o indivíduo diz assim: eu não dou conta, eu não sou capaz. Você acha? Eu não consigo, eu não vou dar conta.
Ou seja, ele nem tentou e já está desistindo. E nós temos que exaltar, temos que viver os nossos valores morais. Porque Jesus disse: eu trabalho e o meu Pai trabalha até hoje. Emmanuel, o requisito do pensamento positivo, nos diz que o pensamento é tudo. Já o grande René Descartes, na França, no século XVI, nos diz: penso, logo existo, mostrando a potência dos nossos pensamentos. Recentemente, na Universidade da Carolina do Norte, um grupo de neurocientistas nos disseram que quando nós pensamos positivamente, o nosso cérebro, através das células nervosas, dos neurotransmissores, dos neuropéptidos, ela transmite à nossa corrente sanguínea uma substância química que revigora, que reequilibra as nossas plaquetas, o nosso sistema imunológico, criando uma defesa contra infecções, inflamações e enfermidades diversas. E às vezes, ainda assim, nós mergulhamos no que é negativo, ao invés de abraçarmos o que é positivo. Recordo-me certa ocasião, que era Natal, e nós estávamos com mais de 1000 cestas básicas para entregar. E nesse dia, o meu amigo chegou perto de mim e me disse: Delany, eu tenho uma coisa muito séria para lhe falar. E eu perguntei: então diga, o que foi, o que aconteceu? Delany, eu estou com ela. Eu pensei: meu Deus. Perguntei: com ela quem? Ele é solteirão, 65 anos, nunca quis namorar. Eu perguntei: ela quem? Eu estou com ela, Delany. Fiquei a semana inteira com ela. Almocei com ela, jantei com ela, dormi junto com ela. Já não estou aguentando mais. Eu pensei: meu Deus, que mulher marvada. Mas eu nada disse a ele. Olhei para ele e ele estava pálido, com os olhos fundos, sem cor, fraco. Eu pensei: se uma semana você já está assim com ela, imagina daqui a um mês, você já desencarnou. Mas Delany, eu estou falando sério. Eu também estou falando sério. Eu estou com ela. Eu peguei: fala, danado. Antes que eu desencarne de curiosidade, ela é quem? Ele me disse: a tal. Eu: a tal? Que tal? A tal da preguiça. Eu falei: ah, pois é. Então trate imediatamente de pedir o divórcio. Peça o divórcio, termine com ela agora. Porque tem 1000 pessoas lá fora esperando para que nós estejamos lá para entregar as cestas básicas. Ele olhou assustado e falou: vamos embora, não tem tempo de pensar bobagem. E lá nós estávamos. E ele casou com a cesta básica. Graças a Deus. Como diz o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios: ainda eu mesmo que eu falasse todas as línguas e a própria língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada adiantará. Serei como um bronze sonante e um símbolo retumbante. O trabalho é uma dádiva de Deus, é uma bênção. Allan Kardec, o grande codificador, ao editar o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, ele nos traz, nas suas 1019 perguntas, ele obteve 1019 respostas dos espíritos imortais. E na questão de número 675, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec lhe pergunta aos amigos espirituais: podemos nós considerar a palavra trabalho somente das coisas materiais? Os espíritos respondem: não. O corpo trabalha, o espírito também trabalha, pois toda ocupação útil é trabalho. Já repararam as pessoas que trabalham no campo, como que elas trabalham alegre? As pessoas que estão acostumadas a trabalhar desde tenra idade, seja no trabalho do bem, no trabalho profissional, no trabalho voluntariado, elas adoecem, mas não dão
a mínima importância. É ao contrário daquele indivíduo que não casou com trabalho. Tudo incomoda, tudo irrita, tudo transforma-se ele em um pandemônio, em um grande sofrimento. E daí adiante é que ele adoece a alma, para depois, no processo natural, na lei de causa e efeito, ele adoece a matéria. Nós estamos aqui hoje, todos nós reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Mas nós já pensamos quantos irmãos gostariam de estar aqui junto conosco, mas não estão, porque a enfermidade os impede de estar aqui. Quantos irmãos, quando chegaram nessa casa que nos acolheu com tanto carinho, nessa casa de arte, nessa casa de cultura, ouviu a melodia graciosa do irmão pianista, mas muitas pessoas não ouvem porque são surdas. Quantos irmãos gostariam de falar: eu gosto de você, você é importante para mim, eu te amo, em que posso ser útil, em que posso servir, mas não fala pelo processo da aprovação, são mudas, são surdas. Quantos irmãos gostariam de falar: eu quero ajudar, mas não ajuda a si próprio, porque preocupa, de certa forma ou de outra, em ter e não ser. Emmanuel, de forma esplêndida, ele nos diz que a dor é o melhor ingrediente para a evolução do espírito. Obviamente, não devemos cairmos no comodismo: eu sou espírita, eu tenho que sofrer. Sofrer é muito diferente do que fazer sofrer, e a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. E assim, no processo natural da nossa reencarnação, nesse mundo transitório, nesse mundo de expiação, devemos ressaltar para com os nossos irmãos a potência do amor. Quando Mahatma Gandhi, de forma exemplar, no parlamento indiano, disse às autoridades ali presentes: o amor é capaz de neutralizar milhões de ódio. Já a nossa querida e estimada Madre Teresa de Calcutá nos fala que o amor é tudo. É a questão do amor. Recordamos ao grande homem, ao grande leonês Allan Kardec. Allan Kardec, no dia 31 de março de 1869, Allan Kardec estava sentado em uma poltrona na sua casa, na sala, quando ele chamou em sua presença a sua companheira, a sua esposa, Amélia Boldete, e disse a ela: minha querida, aconteça o que acontecer amanhã comigo, se eu não estiver mais aqui, amanhã será a inauguração da primeira livraria espírita. Você vá e me represente. Ela assustou e disse a ele: mas Kardec, que bobagem, você está bem, você está ótimo, nada irá acontecer. E ele insistiu: eu quero que você me promete, se amanhã eu não puder ir, vá em meu lugar, porque a primeira livraria espírita tem que ser inaugurada amanhã. E ela, muito compreensiva, muito amorosa, disse a Kardec: tudo bem, meu companheiro, meu esposo, meu amado, tá bem, eu prometo. Contudo, passaram-se algumas horas e, vitimado de um aneurisma cerebral, desencarna Allan Kardec. No dia seguinte, conforme o combinado que ela havia prometido ao marido, ao companheiro Allan Kardec, ela estava no funeral, com o coração mergulhado na saudade, na reflexão do marido, que era o irmão, que era o companheiro, que era o pai. Ali, ela estava viúva na matéria, mas ela estava cercada pelo amor eterno, incondicional, que seu marido lhe dedicou durante toda a vida. E ela, no momento do funeral, ela lembrou que ela prometeu ao seu marido:
que na sua ausência, ela, Amélia Malbete, iria na inauguração da primeira livraria espírita, no ato de coragem, no ato de fé, de amor, de respeito ao seu companheiro e à causa da doutrina. Ela levantou, ela que era pequena na sua estrutura física, corporal, ela se tornou gigante. Levantando-se, ela pediu licença a Camille Flammarion, a Gabriel Delaney, a Leon Denis e disse: com licença, senhores. E foi até o estabelecimento inaugurar a primeira livraria espírita. Foi, inaugurou, embora com o coração partido, com o coração encharcado de saudade do companheiro, ela inaugurou a primeira livraria espírita. Depois, ela pediu licença às autoridades e voltou para dar continuidade ao momento do funeral de despedida de Allan Kardec. Ela venceu a dor, ela venceu a sociedade, o preconceito. Imaginemos nós no século XIX, uma senhora viúva deixar o marido à mercê e sair para o momento de confraternização. Mas, ao momento em que estava sendo fúnebre, a sua alma vencia a imortalidade, porque o Espiritismo veio e matou a morte. Enquanto uns estão encarnando, outros estão desencarnando. É o processo natural de causa e efeito. Mas devemos ter consciência de que Deus não desampara ninguém. Buda já dizia que quando nós damos um passo em direção a Ele, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. A caridade, o amor, a boa vontade é o que prevalece no mundo atual em que estamos vivendo. Procurarmos estarmos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Ninguém paga sem estar devendo e ninguém recebe sem estar merecendo. Às vezes é difícil, é doloroso o processo de uma enfermidade, uma perda de um ente querido, mas recorremos ao Mestre Jesus. Jesus teve paciência com seus discípulos e ele não desanimou. Ele continuou a sua jornada mostrando amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque o bem não é espírita. O amor não tem religião. Independente da nossa crença em que estejamos vinculados, devemos cada vez mais nos esforçarmos a caminhar no bem, no sol, na chuva, na dor e na alegria. Quando as coisas apertam, o indivíduo chega no centro espírita assustado, às vezes meio tímido, meio receoso. Ah, Delano, você está lembrado de mim? Eu lembro e digo com muito carinho, com muita firmeza: sim, meu irmão, pois é, eu tive aqui naquela época, eu estava ruim, eu estava com a urucumpaca que você nem imagina, e graças a Deus eu melhorei, eu afastei, e voltou tudo de novo, e agora pior. E quando as coisas apertam, nós somos capazes de fazer tudo. O interessante é que quando nós estamos favoravelmente felizes, às vezes por nosso deslize, nós esquecemos de Deus, do nosso Criador. Ah, hoje eu não vou no centro não, está frio. Ah, mas eu não vou de jeito nenhum, está chovendo. Eu estou tão bem, para que eu vou no centro tomar um passe? Para que eu vou na missa assistir o padre falando durante 1 hora? Ah, não vou não. Mas quando a dor aperta, o indivíduo sobe a Serra de Santa Helena de cabeça para baixo, ainda implorando que o centro abra mais cedo,
Ainda acha ruim o dia que o centro fecha. Eu vim tão longe para assistir a missa. Que pena, hoje não tem missa. Quando a dor bate a nossa porta, é que nós caminhamos. Dizem os nossos amigos benfeitores espirituais que 99, em torno de 98 a 99% das pessoas que buscam o recurso da religião, de uma terapia, seja ela espiritual, holística, é porque estão sofrendo. São raras as pessoas que chegam a um templo religioso através do amor. É através da dor. E recordo-me, em certa ocasião, com muita clareza, uma amiga, em certa ocasião, me ligou e me disse: Delane, eu queria te fazer o convite. Eu queria que vocês viessem à minha terra, proferir uma palestra, já que o nosso centro está fazendo aniversário. E eu aceitei, acatei aquele convite com muito carinho, com muita alegria. Para lá, eu mais alguns amigos viajamos para a sua terra natal. Chegando lá, adentramos ao centro, descansamos um pouco da viagem, fomos para o centro, adentramos e fizemos a palestra da noite. Quando ela acabou, ela me chamou em particular e me disse: Delane, vocês não vão embora agora. Eu acho muito perigoso que vocês peguem uma estrada agora. A estrada está muito perigosa, muito carro, é feriado. Eu faço questão que vocês fiquem na minha casa. Lá eu preparei algumas guloseimas e vocês vão pernoitar. Amanhã seguinte vocês vão embora. Depois, as más línguas dizem que padre é que come muito, espírito também come. E aí, fomos para a sua casa. Chegando lá, tão simples, daquelas casas que ainda conserva quintal, a terra, as árvores frutíferas. E aí, sentamos debaixo do mangueiral, colocamos algumas cadeiras e começamos a conversar acerca de Deus, olhando para as estrelas, conversando, tecendo comentários. Nesse interim, um pãozinho de queijo, um bolo de fubá, e nós ali, fazendo outro dever também. Foi quando eu percebi, que eu sou muito observador, eu percebi que nesse interim, enquanto nós estávamos ali degustando pão de queijo, um bolo de fubá, o vizinho do lado estava também em festa. Eles estavam fazendo um churrasco. E eu pensei comigo, nada disse aos meus colegas. Pensei comigo, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Nós aqui, isso eu pensando comigo, nós aqui degustando um pão de queijo, um bolinho de fubá, e os nossos irmãos fazendo churrasco. Eu percebi que era churrasco pelo cheiro da carne, da picanha. E a festa do lado do vizinho continuava com som alto. Eu pensei, que coisa boa, que maravilha, como é que Deus é bom. Cada um sendo feliz no seu tempo, nas suas limitações, de acordo com como se sente feliz. Quando eu pensei isso, começou uma briga no vizinho que estava tendo a festa. E a briga começava e gritava, e um brigava dali, um brigava de cá. Eu pensei, oh meu Deus do céu, só foi elogiar. E a briga continuava, eu meio assustado. De repente, um gritou do lado do vizinho: esperem um minutinho só, que eu vou buscar a arma. Eu pensei, opa, já vem uma tal de bala perdida. Esse negócio está na moda de bala perdida. Eu vou entrar para dentro discretamente. E meus amigos, preocupados, a vizinha também, a nossa amiga que estávamos na casa dela, levantando-se, disse: vamos entrar, é melhor. E a briga continuou. E eu pensei, meu Deus do céu, vai dar morte. Foi buscar o revólver. Meu Deus do céu. Eu doido para saber o que era. E ela, vai lá para você ver, bobo. Você leva uma bala perdida, você vai ver, você vai desencarnar antes da hora. E eu pensei comigo, é mesmo, já pensou? Aparece no jornal: escritor e orador espírita morre com a bala perdida.
Perdida nada, porque ela acaba achando a gente. Ela tem endereço certo, de uma certa forma. Ninguém paga sem dever. E aí, ela falou: Delaney, você está com medo? Não, imagina, estou tranquilo. Por dentro do coração estava disparado. Perdi a fome. Não quis mais saber dos bolinhos, do bolo de fubá, nem do pão de queijo. E a briga continuava. Foi quando ela me disse: Delaney, mas fique calmo, fique tranquilo. Vamos orar. Vamos orar. Eu pensei: é mesmo, vamos orar. Mas rezando com medo de uma bala perdida. E a briga continuando. Ela falava: Pai Nosso. Eu falava, pensava: oh meu Deus do céu. Ela falava: que nos proteja. Eu peguei: e muito. E a briga continuava. Foi quando, graças a Deus, ela tem uma fé que não dá para explicar. A briga acabou. No dia seguinte, ela foi até a padaria. Isso devia ser mais ou menos umas 5 horas da manhã. Ela foi até a padaria. E chegando da padaria, ela me disse: Delaney, eu sei, doido para saber o que tinha acontecido. Ela me disse: Delaney, você não imagina o que aconteceu. Eu: é? Não querendo demonstrar curiosidade, mas já curioso ao mesmo tempo. Ela me disse: Delaney, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que foi? Você não imagina que ontem, na festa, ia ter morte. O rapaz chegou a sacar a arma para o outro. Você nem imagina por que é. Eu pensei, bom, e disse a ela: deve ser por causa de mulher? Não. Eu pensei mais uma vez e respondi a ela: se não é por causa de mulher, é por causa de dinheiro, dívida. Também não, Delaney. Você nem imagina. Eu peguei: não faço nem ideia. Delaney, eles quase desencarnaram ontem. Quase que teve um tiroteio por causa de uma asinha de frango. Eu falei: oh meu Deus, se fosse o frango todo, vocês já pensaram? Quase se mataram por causa de uma asinha. Imagina se fosse o frango todo, ia dar morte coletiva. Então, muitas das vezes, nós perdemos a vida por causa de bagatelas, de coisas chulas, coisas sem importâncias, por quimeras. Nós devemos valorizar as coisas boas, as coisas belas. Devemos valorizar o que a vida nos dá, e não o que o sofrimento vai nos proporcionar, seja grande ou pequeno. Devemos ser vencedor do nosso orgulho e da nossa vaidade. Ninguém evolui sem o processo da humildade. E ninguém é humilde sem o exercício da compaixão, do perdão e do amor. Certa ocasião, estávamos no Hospital Belo Horizonte, na área central de oncologia, na área infantil. Porque nós temos aquela tendência, porque adulto suporta mais, a criança é sensível. E lá nós estávamos observando aquelas crianças, cada uma mais bonita do que a outra. Porque não é uma enfermidade, não é o câncer, não é uma insuficiência renal que vai nos tirar a beleza interior. Pelo contrário, às vezes ficamos muito mais bonitos do que quando nós tínhamos só a beleza física, só a beleza material. E lá nós estávamos observando aquelas crianças no processo da quimioterapia, todas elas já na 3ª, 4ª sessão, carequinhas, alegres, sorridentes. Quando uma criança, aproximando-se de mim, dos seus 4, 5 anos, me disse: oi, tudo bem? Eu: oi, tudo jóia. Olha só o que eu aprendi a fazer. E deu uma cambalhota e ria. O meu coração não pedia para rir. Eu fiquei emocionado. Eu queria chorar, mas como é que eu poderia chorar diante de uma criança que se tornava gigante mediante os problemas que todos nós temos? E ela falava: tio, preste atenção, olha o que eu aprendi. E dava outra cambalhota e dava gargalhadas. Era uma criança,
mas já estava exercendo o amor, o carinho. Então, quando o médico passou, eu perguntei a ele: doutor, qual é a situação daquela criança? Ele me disse: ela já está no último grau da doença, já vai entrar dentro de poucos dias em fase terminal. Quando o médico falou que aquela criança iria entrar em fase terminal, eu recordei a Jesus, aos guias espirituais e pensei: ela está entrando na fase inicial, porque ela vive com amor, ela vive com alegria, mesmo sentindo dor. E muitas das vezes nós reclamamos e devemos recorrer à nossa retaguarda para ressaltar, para meditar e para fazer o processo de uma reflexão, mesmo nesse mundo de prova e de expiação. Quantos irmãos sofrem, padecem dores maiores do que a nossa? Vamos viver com alegria, com respeito, com ternura e com carinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Todos nós somos operários da vida, porque o mundo é o nosso lar e a humanidade são os nossos irmãos. Como é bom ser feliz, como é bom amar, como é bom estar, como é bom viver, como é bom agradecer, antes que venhamos a compadecer sofrimento maior. Ó Mestre Jesus, aos amigos benfeitores espirituais que nos trouxeram aqui nesta noite, desde o início da nossa fala, aonde o nosso querido e estimado João Carlos Martins, que não é espírita, mas tem o amor de Jesus, o amor do Cristo no seu caminho a seguir. Nós ressaltamos Dalai Lama, não é espírita, mas vive no caminho do bem, no caminho da caridade, da simplicidade. Quando ressaltamos Madre Teresa de Calcutá, com seu amor incondicional, nunca desistiu, sempre persistiu no caminho do amor, mesmo sofrendo dor. Quando nós ressaltamos Amélia Baldete, a companheira de Kardec, desde 9 de fevereiro de 1832, mesmo na saudade da viúva, da estimada companheira, ela venceu a barreira da morte, a barreira da dor, sabendo administrar a saudade, tendo compaixão para os seus irmãos, que naquela época também sentia dor. Nós ressaltamos a vida, o amor, que devemos viver com alegria, com ternura, de sermos irmãos. Todos nós somos iguais, não existe ninguém melhor do que ninguém. Nem o branco é melhor do que o negro, nem o irmão que vive na choupana ou que vive no casebre é melhor do que aquele que vive no palácio, daquele que vive na mansão. Basta nós recorrermos à história que o cavalo de Calígula comia no balde enfeitado de pérolas, de ouro, mas nem por isso ele deixava de ser cavalo. E muitas das vezes nós andamos na porta estreita ou na porta larga, nem por isso deixaremos de ser filho do mesmo Pai, filho do Criador. Essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que possamos nós de termos o discernimento de abraçarmos a tarefa do bem, a tarefa do amor e da caridade, da abnegação, seja no serviço voluntariado, seja no serviço da caridade e da própria valores íntimos e dos próprios valores íntimos dentro do nosso próprio lar, que começa a caridade, tendo respeito para com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos genitores. Há um provérbio tão antigo, onde se diz assim: se conselho fosse bom, ninguém daria, vendia, e não é por aí. Eu nunca vai apagar da minha memória. É um patrimônio que eu tenho, é uma riqueza que eu tenho que ninguém vai tirar de mim. Eu posso errar,
mas ninguém tomará esse tesouro de mim. Um dia, ainda criança, o meu pai me chamou e me disse: meu filho, senta aqui. Eu falei: eu vou apanhar. Mas não era isso. Sentei. Ele me disse: quando você crescer, não importa se você vai ser espírito ou não, eu só lhe peço uma coisa: seja um homem de bem. Procure o caminho de bem. Faça o que você quiser, mas não deixe o caminho do bem. Essa riqueza, conselho de pai, conselho de mãe, ninguém pode desprezar, ninguém pode negar. São conselhos que vai nos acompanhar, vencendo a barreira da imortalidade. Além túmulo, irá nos acompanhar desta atual vida transitória, na atual vida eterna, quando partimos para o mundo espiritual. Não vamos deixar que os momentos tristes, os momentos desagradáveis, falem mais alto do que os momentos favoráveis, do que os momentos alegres. Viver é muito bom. Nós, às vezes, é que complicamos a questão da nossa felicidade. Felicidade é estado de espírito, é estado de consciência. Se estamos com a consciência tranquila, somos pessoas felizes no nosso dia a dia. E nessa noite nós agradecemos a presença dos nossos irmãos, a presença das nossas irmãs, que às vezes é que está na pessoa amiga, através da fraternidade, que nos reúne nesta noite através da divindade. Às vezes encontra-se com o coração partido, com o coração preocupado, com o coração aflito, aqueles que ficaram em nossa retaguarda, que aproveitamos essa energia, esse fluido cósmico que os benfeitores nos trouxeram esta noite, para que possamos transmitir aos nossos irmãos que estão nos hospitais, aquelas mães que têm o seu filho na presença do cárcere, atrás das grades, porque o nosso pensamento é tudo, o nosso pensamento é a base, é tudo, e devemos agradecer ao invés de reclamar, devemos vencer ao invés de permanecermos no erro. A Jesus hoje elevamos a nossa humilde oração pelo irmão que nos reúne em sua terna afeição. Recordar o amigo ausente na luz do Consolador é derramar sobre as almas o pensamento de amor. Tem nossa prece, portanto, a magia singular de confortar todo o pranto, de converter, de ensinar. No banquete das preces, além do que é convidados, os seres pobres e tristes da miséria e do pecado. De um a um, todos receberão o quinhão de vida e luz, sob a bênção carinhosa do santo amor de Jesus. Soletrai antes de tudo o alfabeto da bondade. Sem as primeiras letras do amor, nunca entenderemos o sagrado poema da vida. Muito obrigado, Senhor.